Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida em sua série Encontros com a Paz. Neste domingo, dia 3 de abril de 2022, todos os domingos, às 17 horas, temos aí um encontro marcado nesta série Encontros com a Paz, onde fazemos um estudo dos capítulos contidos no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 27, que tem como título Esmagamento do Mal. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, que diz o seguinte: E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Como eu disse, isso está em Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. E Emmanuel começa nos dizendo: em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que os atordoam, prostrando-os de vez. Então, nesses dois primeiros parágrafos, observamos uma colocação de Emmanuel, primeiro, falando que em toda parte do planeta, em todos os setores da nossa vida social, aonde quer que estejamos, no Brasil, fora do Brasil, no trabalho onde nós prestamos serviços a outras pessoas como empregados, ou naquele trabalho onde nós somos o proprietário e, ao mesmo tempo, o empregado de nós mesmos, enfim, em todos os setores da sociedade, nós vamos encontrar, observar e reconhecer lutas sem tréguas entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo, entre aquilo que é errado, entre aquilo que é justo e o injusto, entre aquilo que é o falso e o verdadeiro. Encontraremos nas situações, nos ambientes, nos locais e até mesmo nas pessoas a briga constante e interminável do bem e do mal. Porque, na realidade, não estamos falando apenas das pessoas encarnadas, das almas que são os espíritos encarnados, mas estamos falando também daqueles espíritos que estão no plano espiritual e que muitas vezes entre eles próprios acabam criando a guerra entre o bem e o mal. E é claro, essa guerra interminável entre nós, almas, espíritos encarnados, e aqueles espíritos que estão no plano espiritual, que muitas vezes exigem, cobram de nós situações, posturas, acontecimentos oriundos de reencarnações anteriores. Então, Emmanuel deixa claro para nós que em todos os instantes deste momento em que o planeta ainda se encontra em um mundo de provas e um mundo de expiações, nós estaremos sujeitos a esta guerra interminável entre o bem e o mal. Lembrando que mesmo após o planeta fazer a sua transição, como todos nós também
para um mundo regenerativo, para um mundo de regeneração, ainda teremos alguns vestígios do mal, recorrente à postura dos espíritos aqui encarnados, referente à postura dos espíritos que, porventura, virão a cercar o nosso planeta, ainda querendo determinadas situações a serem acertadas entre eles e nós que aqui estamos. E ele continua dizendo que dentro deste conflito entre o bem e o mal, que acontece de várias formas, de várias maneiras, muitas vezes de uma maneira imperceptível, muitas vezes de uma maneira sem que percebamos, nós jogamos a responsabilidade do combate, jogamos a responsabilidade do acerto dessas contas a outras pessoas. Jogamos, como ele diz aqui, a determinados gênios tutelares, sejam eles encarnados ou desencarnados, da qual queremos que eles apareçam à nossa frente, façam o combate e resolvam a situação. Isso é muito comum. Todas as vezes que nos vemos mediante determinadas situações difíceis e complicadas na nossa vida, é muito natural e muito comum que nós façamos a solicitação para que esses irmãos, para que esses gênios tutelares, como diz Emmanuel, se apresentem à nossa frente e, de alguma forma, resolvam a briga, a discórdia entre o bem e o mal que, porventura, estejamos vivenciando na nossa vida. Lembrando, de forma muito oportuna, que muitas vezes essa disputa entre o bem e o mal se dá exclusivamente pela nossa própria culpa, pela nossa própria falta de atenção, quando nos utilizamos de uma maneira errônea do nosso livre-arbítrio, e aí, sem necessidade, sem um motivo verdadeiro, criamos uma nova situação de disputa na nossa vida. E, mais uma vez, vamos recorrer aos gênios tutelares que estão próximos de nós para que venham resolver a situação. E é interessante que Emmanuel coloca os gênios tutelares, com certeza, como os espíritos que se fazem próximos de nós, ou aqueles a qual tenhamos alguma afinidade, os santos da Igreja Católica, ou os bons espíritos evoluídos, da qual conhecemos dentro da doutrina espírita, mas também há aquelas pessoas, aqueles espíritos encarnados que estão próximos de nós e que muitas vezes nós nos socorremos deles para que eles venham resolver o problema da qual estamos enfrentando. Então, poderíamos dizer aí que não só recorremos aos espíritos, mas recorremos muitas vezes também às pessoas que cercam a nossa vida cotidiana. Ele continua dizendo: solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua o esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Vejo nesse parágrafo um fato muito comum e corriqueiro que acontece dentro da casa espírita. Quando muitas vezes no atendimento fraterno nos defrontamos com uma pessoa que passa ali por momentos muito difíceis na sua caminhada, influenciada por outros espíritos que buscam cobrar nela
coisas que muitas vezes são oriundas, como eu disse, de encarnações anteriores. E por mais justo que isso seja, quando a pessoa vem à casa espírita solicitar a ajuda e o amparo da casa e do plano espiritual que ali trabalha, como também dos atendentes fraternos, dos passistas, das reuniões de desobsessão e mediúnica, tudo isso sabemos ser da obrigatoriedade da instituição espírita em oferecer ajuda e amparo àquela pessoa. Mas nós não podemos nos esquecer que esta pessoa, ela necessita também fazer a parte dela. E fazer a parte dela significa uma reestruturação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras, das suas atitudes de cada dia, da sua convivência com as pessoas, com a família, com a sociedade de um modo geral, a maneira como ela vê os problemas da vida, os problemas do cotidiano da sua existência. Ou seja, se ela não se esforçar, se ela também não fizer a sua parte, como diz Emmanuel, isso demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Ou seja, aquela pessoa criará uma dependência dos gênios tutelares, criará uma dependência das pessoas que estão próximas a ela, criará uma dependência dos atendentes, dos passistas, dos trabalhadores da parte mediúnica e da parte de desobsessão, criará, enfim, uma dependência daquela própria instituição. E caso ela não obtenha o mais rápido possível o amparo e assistência de que deseja, de que necessita, fatalmente, ou ela trocará de instituição, ou muitas vezes trocará até mesmo de segmento religioso. Então, é importante que haja aí uma sincronia entre aqueles que estão ajudando e a pessoa que está pedindo ajuda. Ela necessita urgentemente mudar os seus padrões energéticos, mudar os seus padrões fluídicos, mudar os seus padrões de pensamento, enfim, fazer uma reformulação interior para que possa dar passagem aos espíritos de luz e de paz, que com certeza vão interceder por ela, mas não criar uma dependência. Porque quando criamos a dependência, nos colocamos naquela posição em que sentamos na varanda de casa e ficamos à espera de uma solução ou até mesmo de um milagre. E muitas vezes, agindo desta forma, estaremos complicando, aumentando as dificuldades e as necessidades que ora estejamos passando. Emmanuel continua dizendo: Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Olha que bonita a colocação de Emmanuel. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Ou seja, a grande vitória sobre o mal, a grande vitória sobre as necessidades, a grande vitória sobre a dor, o sofrimento, a tristeza, a mágoa, a angústia
E tudo aquilo que nos atormenta a existência vai se verificar aos pés de nós mesmos. Ou seja, dependendo da força que vamos empreender para que aquilo se realize. Sim, poderemos contar com a ajuda dos gênios tutelares. Poderemos contar com a ajuda dos espíritos próximos a nós. Poderemos, sim, contar com a ajuda das pessoas que nos cercam. Mas a vitória, o triunfo do bem sobre o mal, daquilo que nos incomoda, daquilo que nos aflige, depende somente de nós mesmos. Paulo deixa isso bem claro para todos nós. Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Receberemos amparo, receberemos ajuda, tudo mediante a nossa fé e o nosso merecimento. Mas o grande esforço, a grande luta, a grande batalha dependerá única e exclusivamente de nós mesmos. Para que tudo isso seja vencido. É vencer a nós mesmos, é vencer a tudo que nos oprime, é vencer a tudo aquilo que nos leva a uma condição inferior perante a própria vida. Emmanuel ainda continua. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Então, Emmanuel nos mostra agora o melhor caminho para isso. E o melhor caminho é, primeiro, a dedicação ao trabalho iluminativo. Então, por mais que estejamos sofrendo, por mais que estejamos sendo perseguidos, por mais que estejamos naquela batalha do bem contra o mal, se faz necessário, em primeiro plano, o trabalho iluminativo. E qual é o trabalho iluminativo? É a boa música, a boa leitura, as boas companhias, os bons locais, os bons pensamentos, sentimentos, palavras e atos de cada momento, de cada dia. É a nossa postura equilibrada e irradiante, iluminada perante a vida, perante tudo que nos cerca e perante todos que estão próximos a nós. Em segundo, a nossa entrega ao Pai, a Deus, através da nossa fé, através da nossa confiança, sabendo que estamos sendo amparados, sabendo que estamos sendo ajudados na medida das possibilidades, na medida da nossa fé, na medida da nossa entrega pessoal e na medida do nosso próprio merecimento. E com isso, com o amparo do primeiro item, que é o trabalho iluminativo, vamos nos reforçando fisicamente, moralmente, espiritualmente, para sermos capazes de vencer aquela jornada que estejamos enfrentando. E, por fim, o esquecimento do velho egoísmo animal. E o que é esse egoísmo animal? É nada mais, nada menos do que a antiga lei mosaica
do olho por olho e dente por dente. Quando nós nos recolhemos na resignação, na renúncia, no amor e principalmente no perdão, e destruímos em nós este egoísmo instintivo, esse egoísmo animal, que aumenta ainda mais a nossa postura negativa perante as pessoas ou perante os espíritos, enfim, perante aqueles que nos cobram, perante aqueles que exigem a nossa postura ainda frente ao mal. Então, são 3 pontos importantes que Emmanuel nos coloca como as primeiras etapas para que possamos vencer o mal perante os nossos próprios pés. O trabalho iluminativo, a entrega sem reservas ao Pai, que é Deus, e a destruição do nosso velho egoísmo animal. E ele termina dizendo: o Senhor Todo-Paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. O Senhor Todo-Paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Ou seja, a vida, Deus, já se entregou a nós. Jesus, os bons espíritos, já se entregaram a nós, nos dando a oportunidade reencarnatória, nos dando o amparo necessário, nos protegendo sempre dos perigos e das maldades do caminho e da vida. Mas nós, muitas vezes, não somos capazes de nos entregar a eles próprios, com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa certeza. E achamos ainda, muitas vezes, em virtude deste egoísmo que existe dentro de nós, que o mal se destruirá por si mesmo. Como diz Emmanuel, o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. O mal não vai se destruir simplesmente pela boa vontade e pela ação de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Há de ter, por parte de cada um de nós, o esforço pessoal para que isso aconteça, para que isso se concretize. Se concretize não na materialidade da vida, mas se concretize na parte espiritual. Quando eu me torno um espírito voltado para o bem, e nenhuma das minhas ações e nada que faz parte da minha caminhada esteja mais ligada ao mal, seja ele de que natureza for. Por isso que nós ainda enxergamos tanta maldade, tanta destruição e tanta infelicidade do mundo, porque ainda estamos vivendo os últimos instantes desse egoísmo animal, desse egoísmo primitivo, instintivo, onde a lei do olho por olho e dente por dente ainda faz parte da grande parte dos espíritos que ainda estão reencarnados na Terra. Quando nos conscientizarmos individualmente que a destruição do mal depende de mim, cada um fazendo aí a sua parte, com certeza estaremos nos encaminhando por um mundo de regeneração e seremos, na verdade, um espírito regenerado em todas as questões, em todos os sentidos da vida. Então fica aí a nossa lição de hoje, do Encontros com a Paz, o esmagamento do mal. Que sejamos fortes e que sejamos capazes, não por
raiva, não por ódio, não por vingança, mas que nós sejamos capazes, com Deus, com Jesus, com os benfeitores amigos, com os gênios tutelares que nos cercam, que nós sejamos capazes, através de um trabalho iluminativo, vencer o mal e matar o mal dentro de nós mesmos, para que tenhamos capacidade de ajudar aos outros e ao próprio planeta a destruir ainda o mal que aflige a todos nós. Desejo um bom final de domingo a todos, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. Daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos a nossa série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Contamos aí com a presença de todos vocês, ajudando-nos principalmente na divulgação do nosso canal, da Web Rádio Espiritismo e Vida, aumentando o alcance dos ensinamentos da doutrina e dos ensinamentos de Jesus a todos aqueles que necessitam muito, mas muito mais do que nós, de esclarecimentos, de luz e de paz em seus corações. Desejo a todos uma semana abençoada, de muita alegria, de muita saúde e de muita paz. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um abraço a todos.